Ponto em Comum é o 10º episódio de The Bad Batch e ele traz um tom mais aventuresco depois de um episódio focado em bastante ação. Embora a maioria das pessoas, incluindo eu, confesso, quisessem um episódio que andasse mais com a história, nós temos aqui uma aventurinha semanal, uma quest semanal, mas que, se formos parar para pensar, traz um grande dilema aí para a nossa equipe. Apesar da quebra de expectativa, eu particularmente gostei muito do episódio, até porque ele nos faz refletir sobre até que ponto nós devemos nos deixar levar por nossas ideologias quando nós temos um objetivo maior, que é lutar contra um regime opressor, no caso aqui o Império, né? Então esse é um episódio cheio de mensagens bem interessantes. Eu sou a Elis, esse é o Nerd Sem Frescura e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre The Bad Batch, bora? Antes de mais nada, não se esqueça que esse vídeo tá lotado de spoiler, então se você não assistiu ao episódio, não estrague a sua experiência, vai lá, assiste, depois você volta aqui, combinado? E se você quiser, também tem playlist aqui dos vídeos semanais, das análises semanais de The Bad Batch aqui no canal. Bom, o episódio de The Bad Batch vem com o título Common Ground, que foi traduzido para Ponto em Comum, foi uma tradução bem boa, né? E que já começa em Raxus, mostrando ali a ocupação imperial em Raxus, que seria um planeta dos territórios separatistas. Nisso a gente vê o levante do senador Avi Singh, que não queria isso para o planeta dele, e aí já corta para Ord Mantell, para o nosso Bad Batch, vivendo ali como uma família bem feliz e contente, dividindo um balde enorme de Mental Mix. Inclusive até o Echo dá uma cheiradinha ali, tentando entender por que a Omega e o Wrecker gostam tanto daquela iguaria, né? Eu particularmente achei bem divertida essa cena, confesso. Agora que o nosso time sabe que tem vários caçadores de recompensa atrás da Omega, eles querem se manter um tempo discretos, mas a Cid tem outros planos para eles, e embora o Hunter não queira sair em missão, ela lembra que eles têm ali uma dívida bem grande com ela e que precisará ser paga. E aí a Cid revela a missão, que seria, né, extrair uma pessoa lá de Raxus, o antigo centro do governo separatista, segundo o próprio Tech, e isso já cria alguns sentimentos conflitantes entre eles, afinal eles passaram a vida lutando contra separatistas. Common Ground, esse episódio vai revelar então o que rolou com os planetas separatistas após a ascensão do Império, os planetas que eram alinhados aí à Confederação dos Sistemas Independentes. Então o episódio começa em Raxus, quando a gente vê a Capitã Imperial Bragg se dirigindo às massas ali do planeta, falando que o Império não é inimigo de ninguém e tal. Aquele discurso que a gente já sabe que inclusive é bem fajuto, né? A gente sabe que o Império quer é obediência inquestionável. A mesma obediência que ela exige dos antigos planetas da República, ela exige dos antigos planetas separatistas. Ela não, né? Ele, o Império, no caso. Só que aí o senador Avi Singh, ele acha essa ocupação injusta. Então, mesmo sabendo do risco que ele corria, ele fala o que ele pensa sobre o assunto. Obviamente que a Força Clone 99 não tá muito entusiasmada em ajudar separatistas por conta de toda a história que eles têm. Nós vemos que principalmente o Echo tá bem desconfortável com essa missão, justamente porque o Echo sofreu bastante na mão dos separatistas, né, gente? Quem viu Clone Wars sabe, mas caso alguém esteja acompanhando The Bad Batch sem acompanhar Clone Wars, vocês já viram que o Echo é quase um droide, certo? Quem fez todas essas modificações no corpo dele e tudo mais foram separatistas. Nesse ponto, o Hunter não quer levar a Omega para um planeta cheio de forças imperiais, certo ele, mas a Cid não vai recusar uma oportunidade de ganhar dinheiro, então ela se oferece para cuidar da Omega. E aí eu já pensei, não sei se vai dar bom, mas o Hunter já deixou bem claro que ele também não confia muito na Cid, o que ela disse que é uma decisão ok, né? Mas enquanto eles estiverem enchendo o bolso dela, tá suave. A Omega quer ir com eles, mas o Hunter não quer arriscar.
Então, ela acaba ficando em Ord Mantell meio a contragosto. Até aí tudo bem, né? A viagem é tranquila, a gente não vê mais nada do tipo. Eles emitem um código que a Cid passou, consegue entrar no planeta. Eles pousam perto de Haxulon e aí a Força Clone 99 descobre que o seu cliente é, na verdade, um droid com programação feminina, GS8, que é o droid do Sing, que, aliás, é um modelo bem parecido com o AP7 que a gente vê lá em Rebels. O Echo suspeita bastante dessa droid durante a missão. E é justo se a gente for parar pra pensar nas coisas horríveis que os separatistas fizeram com ele, né? Enquanto ele foi um prisioneiro ali no período das Guerras Clônicas. Mas a GS8, GS8, parece que é bem séria, vai informando que o Sing está sob prisão domiciliar e pede ajuda, né, para resgatá-lo. Então eles passam por soldados clones que estão patrulhando as ruas, por exemplo, e o esquadrão faz um plano ali para derrubar parte do sistema de vigilância que está cuidando da prisão domiciliar do senador. Inclusive a própria GS8 faz o seu papel de distrair os guardas. Teve até um momento em que o Hunter esqueceu que a Ômega não estava com eles, porque ela já virou parte do time, né? Aliás, você tá curtindo esse vídeo? Se você estiver curtindo, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho e é nóis! Capitã Bragg, enquanto isso, está ameaçando usar um droid de interrogatório ou um droid torturador, aquele mesmo que a gente vê ser usado contra a Leia lá em Uma Nova Esperança, o mesmo modelo. Se ele não se mostrar, se ele não professar a sua lealdade ao Império. Então, é um regime opressor? Sim, o Império sempre foi um regime opressor. Mas aí a Força Clone 99 chega lá e consegue resgatar o Sing, atordoando a todos. Em nenhum momento eles usam tiro pra matar, eles só usam tiro pra atordoar. Então a gente vê que eles têm essa vibe bem heróis mesmo, né? Caso eles não morram no final, todos eles, como muitos estão preconizando aí, eu acho que o heroísmo deles vai acabar sendo desenvolvido futuramente. Além disso, eu acho que eles não querem matar clones também, por motivos óbvios. A gente tem uma fuga que foi bem legal, porque eles usam um Walker, e esse Walker consegue ser derrubado, e eles conseguem reanimar, eles fogem pelo subterrâneo, graças às dicas que o Avi Sing vai dando pra eles, né? E é claro que essa relação entre o Wrecker e os explosivos, essa relação boa, saudável, vem a calhar nesse momento, porque eles não são pegos. Quando eles estão prestes a deixar o planeta, o Sing se encontra em conflito, porque ele não quer abandonar o seu povo, né? A GS8 fala que ele não vai abandonar e tudo mais, mas que ele não vai conseguir fazer nada lá. E aí o Echo, vendo essa preocupação do Sing com o seu povo, ele fala que ele tem que viver para lutar um outro dia. Esse é um momento em que o Echo se desenvolve bastante enquanto personagem, porque não tem outro personagem que tenha mais motivos para odiar os separatistas do que ele. Mas a partir do momento em que ele vê que a preocupação do Sing com o seu povo é genuína, ele realmente o incentiva a continuar lutando. Enquanto isso, a gente vê a Ômega lá em Ord Mantell, primeiro fazendo uns serviços ali, limpando o bar da Cid e tal, a cantina dela, né? E aí a Cid no começo é meio escrotona assim com ela, fica falando pra ela que a vida não é justa e tudo mais. A Cid fica bem chateada, bem magoada. Aquele Weequay e aquele Toriano que sempre estão lá no bar, até fazer uma cara meio repreendendo a Cid, o que mostra que eles já estão familiarizados com a menina, né? Ela passa muito tempo ali. Eu dei bastante risada da cara que eles fizeram pra ela, inclusive, né? E aí a Cid e a Ômega, do mesmo modo que o Echo e o Sing, encontram um ponto em comum. Quando a Ômega descobre que a Cid tem um ponto fraco ali por The Jarrick, que é um dos jogos mais famosos do universo de Star Wars, só que ela não é muito boa, né? E a Ômega, como a estrategista que é, se dá super bem no jogo. Então a Cid começa a falar, não, se você é boa no jogo, vamos lá fazer uma grana, não sei o que, eu te dou 30%. A Ômega fica assim, 30? Eu quero 60%. E aí a Ômega faz um show e faz bastante dinheiro, inclusive. Nossa garota tá aprendendo. Mas o Hunter não gostou muito disso, porque uma multidão estava ali à volta para ver quem era a garotinha que tava derrubando os maiores marmanjos ali num bar em que todos gostam de apostar, aparentemente, né?
A Ômega tá ficando bem da esperta mesmo. As habilidades táticas dela se mostram tanto no jogo quanto na vida real, né? O Hunter critica a Ômega por ela não se manter discreta e tal, mas aí a Cid conta que ela conseguiu levantar a grana para pagar a dívida deles, e aí eles têm uma conversa, vão jogar The Jarek lá, e tudo acaba bem. Acredito que na próxima missão a Ômega estará de volta. Será que vai ser em Kamino? Porque a partir do momento em que o Hunter prometeu no episódio anterior que eles não voltariam a Kamino, eu acho que eles voltam a Kamino em breve. Bom, eu gostei muito desse detalhe do desenvolvimento do personagem do Echo. É algo que nós estávamos esperando, é algo que nós estávamos querendo. Inclusive, quando ele fala para o senador que eles têm que viver para lutar outro dia, é uma referência à fala do Hard Case lá em Clone Wars. E eu não sei vocês, mas essa fala do Echo me despedaçou. Ele que sofreu diretamente, fisicamente, nas mãos dos separatistas, encontrando ali uma empatia dentro dele, não pela causa, mas pelas pessoas, pelo povo, entendendo que existe algo muito mais sombrio, o Império. E é isso, né, gente? Continuemos vivendo para lutar um novo dia. O ponto comum citado no título do episódio é justamente esse embate entre ideologias mesmo, sabe? Desculpe, eu não tenho essa informação. Ai, que susto! E mesmo que eles tenham tido ideologias conflitantes no passado, agora eles têm um ponto em comum: a guerra contra a opressão que está apenas começando. Nesse episódio nós vemos os Bad Batch aprendendo que alguns dos separatistas também foram vítimas. Talvez eles não tenham peças o suficiente para entender que tanto um lado quanto o outro foi manipulado, mas ele já começa a entender que nem tudo é tão preto e branco assim, né? Como foi mostrado a eles até então. Porém, o que já ficou bem claro é que o Império é opressor, que o Império é cruel, e aí a gente entra naquela, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E na guerra contra a opressão, cada aliado conta. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra gente ficar juntos aqui, cobrindo essa temporada de The Bad Batch. Também haverá outras novidades no canal. Não se esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, porque normalmente eu atualizo tudo por lá. E é isso. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. A gente se vê em breve. É nóis e tchau!